Sejam bem-vindos ao Iceberg da Nintendo. O vídeo ficou bem longo e por isso eu não vou enrolar muito vocês aqui no início dele não. Eu quero apenas reservar esse espaço para explicar o conceito de vídeo de iceberg pra galera que tá chegando e ainda não conhece o gênero. Vídeo de iceberg é um formato de vídeo onde iremos explorar e explicar vários tópicos de um assunto específico, começando pelo topo do iceberg, com fatos mais conhecidos pelo público, indo até o fundo dele, onde temos tópicos mais desconhecidos ou obscuros. Nesse vídeo em questão, iremos explorar o iceberg da empresa Nintendo, que irá abordar tópicos relacionados a fatos históricos da empresa, seus jogos, sua comunidade e afins. Irei aproveitar o espaço também para, se puder, se inscrever no canal. Eu já estou escrevendo roteiros para vídeos futuros seguindo esse padrão, e acreditem, eles estão dando muito trabalho. Então se você puder se inscrever no canal e deixar um like, vai estar me ajudando muito, acredite. Eu quero pedir desculpas também porque eu ainda tô pegando jeito desse lance de falar pro YouTube. Então no começo do vídeo vocês vão perceber que eu tava meio travadão, mas eu fui me soltando com o tempo, e eu acho que o vídeo ficou bem bacana. Eu me baseei nesse iceberg que eu peguei no Reddit, mas eu fui pegando tópicos de outros icebergs que eu fui encontrando e adicionando no roteiro. Então vamos parar de enrolação e vamos começar o vídeo. Aproveitem aí. Camada 1. L is Real 2401. Isso era o que muitos fãs acreditavam que estava escrito na placa de baixa resolução da fonte Super Mario 64, o que levou muitos fãs a criar lendas e teorias de como desbloquear o personagem Luigi, que estaria escondido no jogo, já que L poderia ser referente a Luigi. Com o vazamento de material beta e código-fonte do jogo em 2022, fãs descobriram que Luigi foi feito realmente para estar no jogo, mas foi cortado no lançamento final. Hackers conseguiram pegar o material e colocar dentro do jogo, confirmando que o Luigi era real, mais de 20 anos após o lançamento do jogo. Mas a placa em si é só uma placa genérica, tanto que em Zelda Ocarina of Time a placa aparece também, já que o sprite foi reaproveitado em uma placa por lá, o Mil debaixo do caminhão. Em toda a versão de Pokémon que se passa na região de Kanto, famosa por ter sido a região da primeira geração de Pokémons, na cidade de Vermilion, no porto, existe uma área que você não pode acessar sem trapaças, que existe um caminhão parado ali do qual não aparece em mais nenhum lugar do jogo. Devido à sua aparição única, o fato de estar escondido e ter acesso bloqueado, os fãs teorizavam que ele guardava algum segredo. O mais famoso, que embaixo desse caminhão existia o Pokémon Mil para ser capturado. Mas era mentira, apesar do caminhão existir até nos remakes, ele não tem utilidade alguma descoberta até o momento. O Mario soca o Yoshi. Em Super Mario World, os fãs faziam altas piadas sobre o Mario ser um cara mau que soca a cabeça do Yoshi, para que ele dispare a sua língua. Mas vendo as artes do jogo, você vê que ele na verdade aponta o dedo para falar ao Yoshi onde ele deve atacar com a língua. Só que no jogo não é possível ver o dedo, devido à baixa resolução que ele possuía. Por isso parece que ele tá dando um soco. A Nintendo era uma empresa de brinquedos. Antes de fazer jogos, a Nintendo atuou em várias áreas do mercado, que foram desde uma companhia de táxi a uma rede de motéis, sendo fundada em 1889. A Nintendo estava focada em produzir brinquedos antes de entrar no mundo dos videogames. A sua maior fama antes dos jogos foi produzindo cartas de Hanafuda, um jogo muito popular no Japão. A localização de Modern 3. Modern 3 é a continuação do consagrado Earthbound, que no Japão é chamado de Modern 2. Nunca foi lançado fora do Japão, por isso os fãs fizeram sua própria tradução não oficial do jogo. Alegaram que o motivo do jogo não ter sido lançado fora do Japão é porque a escrita de Shigesato Itoi, o autor da obra, é muito única e complexa de traduzir, mas a tradução dos fãs foi feita. O mundo menos. Em Super Mario World de Nintendinho, existe um bug na segunda fase que faz o Mario parar no mundo negativo. O glitch consiste em você acessar o Warp Zone no fim do mapa sem dar a volta por cima dele, atravessando a parede de tijolos com um bug. Existem 256 mundos no jogo, além dos 8 jogáveis normalmente, mas são uma série de faces bugadas, são apenas erros na codificação do jogo. Mods. Mods são modificações feitas por fãs para jogos. A Nintendo sempre teve uma cena muito forte de modders, principalmente na criação do que chamamos de hack rooms. Nunca foi feito muita coisa contra eles, mas a Nintendo recentemente tem se incomodado com alguns, como o mod que adicionava multiplayer a Zelda Breath of the Wild, que foi derrubado por ela, e recentemente ela ficou bem bolada com o mod de Super Mario Wonder, que fazia as flores da galera xingar o jogador. Ela ficou tão incomodada que fez um esforço para derrubar todos os vídeos no YouTube mostrando o mod. O pulo longo para trás. É um bug em Super Mario 64 que fazia o Mario dar um pulo enorme para trás que fazia ele atravessar paredes, muito usado para pular alguns momentos do jogo, passando pelas paredes do castelo. O bug ocorre porque o Mario tem uma velocidade programada apenas para ir para frente, mas não possui o limite de velocidade para ir para trás. Por isso, quando você repete o pulo longo para trás diversas vezes, é possível fazer o Mario flicar e ser jogado para trás em alta velocidade, passando por obstáculos. Philips CDI. A Nintendo em 91 lançou um console em parceria com a Philips, chamado Philips CDI.
O console não vingou, mas a Philips lançou alguns jogos da Nintendo aproveitando que eles tinham licença, e acho que nenhum prestou. Ao menos eu não lembro de nenhum agora. Apesar do fracasso, alguns jogos ficaram populares devido às animações bizarras que eles possuíam, que viraram meme e reinaram na cena YouTube Poop. Vazamento do Grinch. Em 2018, apareceu no site 4chan uma imagem que supostamente seria um vazamento de alguns personagens que estariam em Super Smash Bros., conhecido jogo da Nintendo que reúne personagens de franquias de jogos para uma luta. Nessa imagem, os fãs acreditavam que era possível ver o personagem ali. Obviamente, ele não estava presente nem no jogo e nem nas atualizações futuras, já que ele nem ao menos é um personagem de videogame. A timeline de Zelda. No livro Hyrule Story, que foi licenciado pela Nintendo, foi mostrada uma linha do tempo que seria a cronologia dos eventos do universo de Zelda, onde após os acontecimentos de Zelda Ocarina of Time, a linha do tempo se divide em 3 outras linhas, criando 3 universos diferentes, com cada jogo lançado sendo posicionado em uma dessas linhas. Uma, onde o Link do futuro foi derrotado pelo Ganondorf, o vilão do jogo. Outra, que ele derrotou o vilão e voltou para o passado para avisar Zelda de Ganondorf, evitando sua ascensão. E outra linha do tempo que ele derrota o vilão, mas ao voltar para o seu tempo, ele desaparece, criando assim uma linha do tempo onde não existe um herói. A linha do tempo foi lançada oficialmente, mas muitos fãs não a consideram canônica, apontando alguns furos nela, mas ela realmente é oficial. A Triforce em Ocarina of Time. A lendária Triforce da franquia de Zelda supostamente era possível ser obtida em Zelda Ocarina of Time, mas até hoje não existe evidências que é. A história se dá pelo fato que em uma versão de teste que aparece no trailer de 96, é possível ver o Link pegando a Triforce. E no final dos anos 90, uma mulher chamada Ariana Almadoz fez uma série de imagens fakes, entre aspas, provando que conseguiu pegar a Triforce. Hoje se sabe que tudo isso era fake, mas na época foi o suficiente para criar um grande alvoroço. Hoje, com o público tendo ferramentas para destrinchar o jogo via software, é seguro dizer que ela não existe no jogo, já que não existe nada em seu código-fonte que indica isso. Franquias mortas. Nintendo tem uma série de franquias que não recebem jogos há bastante tempo, o que faz alguns fãs considerarem elas franquias mortas. Modern 3 já citado, da franquia Earthbound, teve seu último lançamento em 2006, 18 anos atrás. E F-Zero, o jogo de corrida amado da empresa, teve seu último lançamento nos consoles em 2003. E uma pequena releitura que teve da versão de NES para o Nintendo Switch. Muitos jogos da Nintendo se encontram nesse limbo. No caso de F-Zero, já foi confirmado pela própria Nintendo que eles não fazem novos jogos porque eles não sabem como inovar com a franquia, dando a acreditar que a maioria das franquias cai nesse mesmo ponto. Já que a Nintendo, apesar de ter políticas bem zoadas com a forma que eles lidam com os fãs, eles realmente prezam bastante pela imagem de suas franquias, então acabam preferindo não fazer nada do que fazer algo meia boca. O Castelo da Peach em Mario Kart 64. No mapa Royal Raceway em Mario Kart 64, é possível ver no cenário o castelo da Princesa Peach no canto da pista, igualzinho em Super Mario 64. Ele está todo modelado em 3D, e se você não se importar em ir mal na corrida, você pode fazer um desvio e visitar seu jardim sem nenhuma dificuldade. Não existe nenhuma barreira para te impedir de chegar, mas não tem nada para fazer ali, botar apenas como um detalhe bacana. Assoprar cartuchos. Se você nasceu nos anos 2000 para cima, você provavelmente não precisou fazer isso, porque pegou uma época de jogos em CDs, DVDs e mídia digital. Mas na época dos cartuchos em consoles, às vezes o cartucho não rodava de primeira, e as pessoas acreditavam que se você assoprasse dentro da fita, ela seria lida de forma mais fácil. E assim funcionaria, já que você estaria tirando a poeira que estaria nos contatos dela. Acontece que apesar da crença, hoje em dia isso é provado de ser falso, e ainda poderia oxidar os contatos da fita, já que poderia cair saliva neles e eles eram feitos de metal. Mas bem, eu já fiz muito isso de assoprar os cartuchos na época. Luigi se enforcando. No jogo Luigi's Mansion, protagonizado pelo Luigi, obviamente, é possível ver a silhueta do personagem estando enforcado por uma corda, mas isso é um mal entendido. O jogo tem um clima de terror, mas bem leve, já que ainda se trata de um jogo do universo do Mario. Então, no momento do jogo, onde acontece um trovão e ilumina a sala onde está Luigi, a sombra dele acabou ficando mal posicionada, dando a impressão que ela está suspensa no ar, mas isso foi só um erro gráfico mesmo. Bowsette. Bowsette é uma personagem criada pelos fãs. Quando saiu o jogo do New Super Mario Bros. Para o Nintendo Switch, foi criado um item chamado Super Crown, a Super Coroa, que transforma um personagem cogumelo em uma versão de alguma princesa da franquia. Os fãs então criaram uma personagem imaginando se o Bowser, vilão da franquia, usasse a coroa, com a primeira vez aparecendo nesse quadrinho, onde o Mario e o Bowser combinam de se juntar e usar a coroa para gerar ciúmes em Peach. A personagem possui características da Peach com atributos do Bowser, com roupas pretas. A personagem ficou muito popular entre os fãs, mas a Nintendo já confirmou que a personagem nunca irá se tornar oficial. Criaturas da galáxia Shineburne. Em Super Mario Galaxy, em Shineburne Galaxy, é possível ver algumas criaturas estranhas na beirada do vale, observando Mario se aventurando.
Elas não fazem nada e não é possível interagir com elas. Elas apenas te observam. Nos arquivos do jogo, descobriu que elas se chamam Hell Valley Sky Tree. Elas são inspiradas na lenda japonesa Kodama, que são espíritos protetores do meio ambiente, e ficaram bem populares no ocidente com o filme Princesa Mononoke. O Missigno. Nas primeiras versões de Pokémon, existia um pseudo-Pokémon chamado Missigno, que nada mais era que um Pokémon mugado pela codificação do jogo. O nome dele significa literalmente número faltando, e sua aparência basicamente é um erro gráfico. O glitch acontece porque o código do jogo foi reservado espaço para apenas 256 Pokémons, sendo programados apenas 151, e o resto dos espaços virou lixo de dados, se tornando Pokémon não programados. É possível forçar o encontro com um desses Pokémons manipulando o código do jogo. Após se encontrar com o Missigno, uma série de bugs irá acontecer ao jogo, devido ao jogo estar trabalhando com restos de arquivos que não deveriam ser acessados por ele, sendo o bug mais famoso o da clonagem do 6º item do inventário do seu personagem, o que muita gente usava para clonar Harrycanes e Pokémons level máximo. Em teoria, o personagem, entre aspas, também aparece em versões futuras, como Pokémon Diamond e Pearl, que se você usar bugs ou hacks e entrar numa batalha sem possuir um Pokémon, o jogo irá bugar e seu personagem jogará com um bug gráfico. Mario 3 é uma peça de teatro. Durante muito tempo, os fãs teorizavam que o jogo Super Mario 3 era uma peça de teatro encenada, e não uma aventura de verdade. A teoria se dava porque no começo do jogo, vemos uma cortina se abrindo como se fosse uma peça de teatro realmente. Os blocos desse jogo parecem estar fixados com parafusos e geram sombra na parede. Além do fato que no final de cada fase, ser apenas um fundo preto com uma transição serrilhada, como se fosse o fim do palco, e os personagens estivessem saindo de cena. Em 2015, o lendário Shigeru Miyamoto, criador do Mario e de muitas outras franquias da Nintendo, confirmou que a teoria é sim verdadeira em uma entrevista. Mario 3 é tudo uma peça de teatro. Majora's Mask e os 5 estágios da dor. Foi proposta em 1968 pela psiquiatra Elisa Kluber-Horst que o ser humano lida com o luto em 5 fases: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Os fãs de Majora's Mask teorizavam que no jogo, Link está presenciando os 5 estágios devido ao luto por ter perdido para sempre sua companheira, a fada Navi, e se separa dele no final de Zelda Ocarina of Time, fazendo o Link partir sozinho para Termina, estando bem deprimido. É a teoria mais famosa do jogo, e vale uma leitura exclusiva dela ou ver um vídeo aqui no YouTube sobre. Aqui no YouTube você acha vídeos explicando cada elemento dela. Basicamente, durante o jogo, em cada área que Link acessa, ele lida com uma situação que pode ser comparada com um dos estágios da dor. Camada 2. Waluigi em Super Mario 64 DS. Super Mario 64 ganhou um remake para o Nintendo DS, onde o jogo possui novas fases, novas estrelas e novos personagens, sendo eles Yoshi, Luigi e Wario. Na sala onde você realizava a troca dos personagens, existiam 5 portas, onde os fãs teorizavam que uma delas estaria o Waluigi, e que era necessário descobrir como desbloquear. Essa imagem aqui que mostrava o personagem viralizou muito entre os jogadores na época, mas era fake. O Waluigi infelizmente ficou de fora do jogo. So long, Gay Bowser. Em Super Mario 64, muitos fãs acreditavam que quando o Mario rodava e jogava o Bowser para longe da batalha, o Mario diria "So long, Gay Bowser", que traduzindo seria para "Até mais, Bowser Gay". Mas é só uma cacofonia da frase. O que ele diz é "So long, King Bowser", que traduziria apenas para "Até mais, Rei Bowser". Na versão remake para DS, a frase foi removida, e o Mario diz apenas "Bye bye". Luigi. Luigi é o meme feito com o personagem Luigi, com seu sprite do jogo Mario is Missing, do qual ele é o protagonista ao invés do seu irmão. O sprite do Luigi tinha uma anatomia meio engraçada, e em 2007 fizeram um desenho baseado nesse sprite, que virou um meme gigante que colocava o personagem como uma figura amedrontadora devido ao seu olhar estranho. Existe também o Mario, que é um desenho feito em cima do sprite do Mario do mesmo jogo, mas esse meme não teve uma fração do meme do Luigi. Eu sou um erro. O tópico se refere a um personagem de Zelda 2 chamado Erro, ou Error na pronúncia em inglês, que quando você fala com ele, ele responde "Eu sou Erro". E pela escrita do jogo estar toda em caixa alta, parece que ele está afirmando ser um erro, ao invés de se chamar Erro. Isso é uma piada porque o nome dele em japonês é Bago, que pode ser lido como bug, termo que usamos frequentemente para chamar erros de software. A frase virou um meme grande na cultura gamer, sendo recriada inclusive em vários outros jogos de outras franquias. A Nintendo quase fez o PlayStation. A Nintendo e a Sony se juntaram para fazer um leitor de CDs para o Super Nintendo, e ele seria chamado de PlayStation.
mas a parceria não foi para frente e a Sony pegou parte do projeto e a partir dele lançou o primeiro PlayStation. Um protótipo do então chamado Nintendo PlayStation foi feito e ele foi vendido por mais de R$1 milhão. O Waluigi no Smash Bros. Os fãs sempre sonharam com o personagem Waluigi em Super Smash Bros, mas ele nunca apareceu nos jogos, além da sua aparição como personagem de assistência, mas nunca como jogável. O personagem meio que virou um meme, e atualmente ele é muito pedido sempre em todos os jogos. E se a Nintendo não coloca, os fãs colocam ele como mod. Geno, personagem do jogo Super Mario RPG. Ele foi feito pela Square para o jogo. Ele nunca fez aparições em outros jogos, mas os fãs gostam bastante dele. Sua popularidade hoje em dia está muito baixa, então os fãs o consideram um personagem bom, mas esquecido. Mas o máximo que já aconteceu foi ele voltar com uma roupa de Mii. Sua última aparição foi no remake de Super Mario RPG, remake do único jogo lançado dele. A distância do agarrão do Marth. Em Super Smash Bros. Melee, o agarrão do personagem Marth virou um meme, já que ele consegue agarrar um oponente mesmo que a ação seja feita e uma distância considerável entre eles. Enquanto Yoshi, por exemplo, não consegue pegar o oponente se a ponta da língua dele não encostar no rival. Provavelmente isso foi um erro na hora de programar as hitbox e hurtbox dos personagens, que são métodos usados em jogos de luta para detectar o alcance de um golpe e a área que ele causará dano. A hitbox determina o alcance do golpe e a hurtbox determina a área que sofrerá dano caso ambos colidam. No caso do Melee, esse esquema é meio bugado, então Marth consegue realizar tal ação. Super Mario 3 in The Wizard. O filme The Wizard, mestre dos videogames, de 89, conta a história de um garoto que viaja pelos Estados Unidos para competir em torneios de videogames, e o filme faz uma enorme propaganda da Nintendo. Quando o filme saiu, Super Mario 3 ainda não tinha sido lançado, mas não foi um problema para colocar ele no filme, já que ele foi um dos jogos competidos no torneio do final do filme, sendo assim uma espécie de trailer do jogo dentro do filme. Banjo Tree. Não oficialmente seria o nome do terceiro jogo de Banjo, sucedente de Banjo-Kazooie e Banjo-Tooie. Mas a Rare, empresa que fazia o jogo, foi vendida em 2002 para a Microsoft, impossibilitando fazer qualquer jogo então para a Nintendo. Em 2008 foi lançado Banjo-Kazooie Nuts and Bolts para Xbox 360, mas fugiu muito da dinâmica dos primeiros jogos, então os fãs nem consideram esse jogo uma continuação dos primeiros, apesar da história ser uma continuação direta, se passando 8 anos após a história do jogo anterior. Mas bem, o nome nunca foi usado oficialmente e a Rare já falou que não tem nenhum plano de voltar a trabalhar com a franquia no momento atual. O Sans é NES. Sans The Undertale é NES Deathbound, de acordo com a teoria de alguns fãs. Os personagens são bem parecidos fisicamente, e Toby Fox, o autor de Undertale, se inspirou muitíssimo em Earthbound para criar sua obra. Então mesmo que as duas obras não tenham nenhuma ligação oficialmente, os fãs associam uma obra com a outra. Mas não existe nenhuma ligação entre as obras realmente. Mas realmente existem algumas semelhanças porque Toby Fox é muito fã de Earthbound, inclusive tendo feito hack runs do jogo antes de fazer Undertale. Os fãs acreditam que Toby Fox realmente fez Sans sendo NES que viajou para outra realidade, mas ele fez isso de forma velada, já que era um produtor indie e Earthbound pertence a uma grande empresa de games. Smash Bros é a imaginação de uma criança. No primeiro Super Smash Bros de Nintendo 64, vemos na abertura um quarto onde os personagens são brinquedos e são colocados para lutar, dando a entender que o primeiro Smash Bros nada mais é que a imaginação de uma criança brincando com seus brinquedos. Outra coisa é que o chefe final do jogo é a Master Hand, que é uma entidade em forma de mão que em teoria estaria guardando os seus brinquedos após o fim do jogo, já que teria terminado a brincadeira. Apesar da Master Hand aparecer em todos os jogos, esses elementos do jogo serem uma brincadeira de criança foi deixado de lado nos jogos seguintes. Project M é um projeto feito por fãs como um mod de Super Smash Bros. Brawl para Wii. Quando Smash Bros. Brawl saiu, a cena competitiva odiou o jogo por diversos motivos e fatores, como o fato do personagem poder tropeçar aleatoriamente, deixando o jogo muito imprevisível para jogadores do cenário competitivo. O que acarretou inclusive em grandes torneios de jogos de luta como a EVO, torneios de Smash Bros acontecerem usando a versão Melee em vez da versão Brawl. Inclusive a versão Melee foi usada em torneios da EVO até o ano de 2022. Já existia torneio de Smash Bros Ultimate, mas eles coexistiam, e a versão deixou de ser usada apenas em 2022 para dar lugar definitivamente ao Smash Bros Ultimate. Os criadores desse mod tentaram deixar o jogo mais parecido em gameplay com Melee, aumentando a velocidade do jogo, já que o Brawl era mais lento, adicionando personagens do Smash Bros Melee que foram retirados em Brawl, novas mecânicas e novos cenários. O projeto fez grande sucesso entre os fãs, mas a Nintendo aparentemente não gostou, já que no fórum Miiverse da Nintendo, você era automaticamente banido só por citar o projeto. O projeto foi descontinuado atualmente, mas sua última versão até hoje faz sucesso entre os fãs. Robin Williams em Breath of the Wild.
No jogo Legend of Zelda Breath of the Wild, existe um personagem chamado Daito, que os fãs acreditam que é uma homenagem ao ator Robin Williams, falecido em 2014. Os fãs acreditam que existe uma semelhança na aparência dos personagens. Além de no mesmo jogo existir o personagem Rob, que tem uma personagem excêntrica, assim como o Doutor. E também existe um personagem que, se o jogador tentar pular da ponte, ele aparece para o impedir, acreditando que o personagem está tentando fazer algo contra a própria vida. Fãs teorizam que isso tudo foi uma referência, já que o ator em 2014 infelizmente tirou sua própria vida durante um quadro de depressão severa. Mas bem, se você está se perguntando por que a Nintendo colocaria essas 3 homenagens a Robbie Williams em seu jogo, isso se dá ao fato que o ator era apaixonado pela franquia Zelda, tendo participado de campanhas do jogo e inclusive nomeou sua filha como Zelda em homenagem à princesa, sendo ele provavelmente a maior figura pública fã de Zelda. Que descanse em paz. Derrubando fangames. Infelizmente, a Nintendo tem uma péssima fama de derrubar projetos de fãs que utilizam suas marcas. Muitos fãs passaram anos desenvolvendo um jogo em homenagem a alguma franquia da Nintendo, e ela, sendo algum, foi lá e impediu o desenvolvimento de continuar, ameaçando meter processos. Alguns projetos famosos que foram vítimas disso foi o remake HD de Super Mario 64, o jogo Pokémon Uranium e uma versão 2D de Zelda Ocarina of Time. Alguns jogos que tomaram processos da Nintendo conseguiram até ser salvos, como foi o caso do No Mario Sky, que no caso é uma paródia 2D do jogo No Man's Sky. Após o processo, todos os elementos de Mario foram retirados do jogo e ele foi relançado como DMCA Sky. DMCA, no caso, é a sigla que se refere nos Estados Unidos à Lei de Direitos Autorais. Mas a maioria dos jogos simplesmente acabou no esquecimento e muitos fãs hoje em dia têm bastante mágoa da empresa por barrar esses projetos. A Tetraforce. Existe uma teoria entre os fãs de Zelda que a lendária Triforce da franquia, que é dividida em 3 triângulos, na verdade são 4 e se chama Tetraforce. A teoria começou porque no escudo Hylian e Ocarina of Time existe um 4º triângulo na parte inferior, separada dos 3 originais. Cada pedaço representa uma das 3 deusas douradas, Jin, Nayru e Faror, fazendo os fãs teorizarem que Zelda teria algum envolvimento com a 4ª parte da Triforce, mas isso é tudo teoria de fã. Cartas de Pokémon. Pokémon possui um jogo de cartas colecionáveis, que acho que nem precisa ser mencionado, já que ele faz muito sucesso, sendo comparado até em vendas com jogos. O jogo simula uma batalha de Pokémon entre 2 jogadores, assim como é nos jogos, e recebe cartas novas até hoje, quase 30 anos após seu lançamento. A Master Hand jogável em Melee. A Master Hand, a chefe de Super Smash Bros. Citada acima, é jogável em Super Smash Bros. Melee com a ajuda de um bug. Você, para isso, precisa colocar um controle na porta 1 e outro na porta 3, pulando a segunda. E caso você é muito novo e não saiba, os consoles antigamente tinham portas, entradas, para você encaixar os controles. Eles não eram sem fio como são nos dias de hoje, ok? O primeiro jogador escolhe um personagem e coloca o cursor em cima do ícone de voltar à tela. Enquanto o jogador 3 coloca o cursor em cima da opção de escolher o nome dos personagens. Então se pressiona A em ambos os controles ao mesmo tempo. Se der certo, você vai para a tela de seleção de estágio sem ter que apertar Start como é normalmente. E ao escolher a pista para jogar, o Player 3 irá controlar a Master Hand. Em outras versões, é possível jogar com ela usando Game Shark, Action Replay e similares. Mas em Smash Bros. Melee, com a ajuda desse bug, você consegue sem a ajuda de códigos. Episódios banidos de Pokémon. Pokémon, ao decorrer dos anos, teve vários episódios banidos de seu anime. Os episódios que aparecem Arma de Fogo, como a Lenda de Dratini, teve a sua exibição banida em território fora do Japão, e fez muitos fãs ficarem confusos, já que é nesse episódio que o Ash captura seus 30 Tauros. E o episódio mais recente a ter sido banido foi o episódio 1015, onde o Ash faz uma pintura facial em seu rosto para imitar o Pokémon Passimian. E os espectadores associaram a pintura com a blackface, um estereótipo racial muito ofensivo na cultura americana, e fez que o episódio também nunca fosse exibido fora do Japão. O caso mais famoso, obviamente, é o episódio 38, chamado O Soldado Elétrico Porygon, que foi banido por apresentar várias luzes vermelhas e azul piscando de forma rápida, quando o Pikachu usa o choque do trovão e mísseis que iam na direção dos personagens. Isso resultou em 685 crianças japonesas acabando nos hospitais com dores de cabeças e enjoos, alguns chegando a ter convulsões e ataques epiléticos. A fama de Pokémon ficou bem ruim após o acontecimento, a ponto de ficar em dúvida se o anime iria continuar. Mas ele continuou firme e forte, e quem pagou o pato foi o Pokémon Porygon, que depois dos acontecimentos nem ele e suas evoluções acabaram aparecendo no anime, caindo no esquecimento. Pulando sobre o mastro em Super Mario Bros. Nada demais acontece se você conseguir pular por cima do mastro que conclui as fases. A única diferença é que ao invés de ganhar uma quantidade de pontos, você ganhará uma vida extra. Existe também um glitch que permite você passar por cima do mastro sem concluir a fase, e consiste em você derrubar uma tartaruga do mapa,
e acompanhar ela até o final dele. Quando você pular sobre as duas coisas, o jogo vai bugar e o Mario vai passar por cima do mastro sem concluir a fase. E você pode correr infinitamente, o mapa não vai ter fim. Sonic Tails em Melee. Foi feito como piada de 1º de abril de uma revista americana. E se você derrotasse 20 inimigos no modo Cruel Melee, você em sequência seria desafiado por Tails e Sonic, e os desbloquearia ao derrotá-los. Fato que é fake, obviamente. Era dito pela revista que Sonic e Tails funcionaria como um personagem único, como os Ice Climbers, que o jogador controla os dois personagens ao mesmo tempo. O criador do Sonic, Yuji Naka, confirmou que Sonic foi planejado para estar em Smash Bros. Melee, mas foi cortado por questões de tempo, fazendo a aparição do personagem ser adiada para o jogo seguinte, Smash Bros. Brawl. Lembrando que Smash Bros. Melee foi lançado no final de 2001, e nessa época os personagens ainda não tinham aparecido juntos, devido à rivalidade entre as duas empresas, que apesar de já não ser tão forte na época, ainda era bem recente a guerra que as duas travaram, então seria algo bombástico para o mundo dos games, apesar de hoje não parecer grande coisa. Rayman e Super Smash Bros. 64. Foi especulado devido a um vazamento que seria um vídeo de Smash Bros. Para Wii U e 3DS, que apontava que o personagem Rayman seria uma DLC de personagens jogáveis do jogo. Vários meios de mídia compartilharam a informação, mas no fim o vazamento era fake e o próprio autor que fez o vídeo assumiu posteriormente. Camada 3. You Are Mr. Gay. Na capa de Super Mario Galaxy, no logotipo do jogo, tem um pequeno brilho se encontrando nas letras URMRGAY. O povo fala que será uma mensagem subliminar dizendo You are Mr. Gay, ou algo como você é o senhor gay em português. Mas foi só uma coincidência. Mas a zoeira foi tanta na época que provavelmente chegou aos ouvidos da Nintendo, já que na sua continuação, Super Mario Galaxy 2, eles mudaram o posicionamento dos brilhos das letras. O fantasma de Mario 3D Land. Em Mario 3D Land, lançado para o 3DS, na fase 4-4, no final da fase, se você esperar por 30 segundos, irá aparecer no fundo do cenário fantasma, e logo em seguida irá desaparecer. Esse fantasma não apareceu novamente em nenhum outro momento do jogo. Muita gente acha que ele parece um Kodama, os membros da lenda que já foi citada acima. Até hoje não se sabe exatamente o seu significado. Cara de Giroid em Animal Crossing. Em Animal Crossing de GameCube, se você, sem salvar, resetar o jogo enquanto visita a cidade de algum amigo, o jogo irá te castigar fazendo teu personagem ficar com essa cara aqui, que é a cara de um Giroid. Esses objetos aqui presentes no jogo. Isso foi feito como piada para castigar jogadores que resetaram o jogo, já que o jogo considera ser resetado sem salvar uma forma de trapaça, já que assim você poderia desfazer ações e realizar alguns bugs. Outro castigo relacionado a esse, que é bem famoso, é o Mr. Reset, a topeira que aparece sempre que você reseta o jogo sem salvar. Sempre que ela faz uma aparição, ela te manda um textão como bronca, para você aprender a salvar o jogo sempre antes de resetar ou desligar. Esse esporro ficando sempre maior a cada resetada que você dá. Brutus. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que esse tópico é referente ao fato o primeiro jogo da Nintendo a fazer sucesso absoluto, que foi o Donkey Kong, originalmente era para ser no jogo do Popeye. Brutus seria o vilão do jogo, mas devido a problemas com licença dos personagens, a Nintendo acabou precisando trocar todos os personagens. E assim Popeye virou o Mario e o Brutus virou Donkey Kong, a estrela do jogo. Eu acredito que o tópico se refere a isso, mas eu não tenho certeza. Silly Melee. Mod feito por fãs, que diferente do Project M, que tentava deixar o jogo melhor para o cenário competitivo, o Silly Melee buga totalmente o movimento dos personagens, para deixar eles imprevisíveis e desbalanceados, como eram as versões de rodoviária de Street Fighter, que ficaram bem famosas aqui no Brasil. Ele está disponível aí para tu baixar. Mewtree. O tópico pode se referir a duas coisas. A primeira é quando no mangá de Pokémon, a Clefairy do protagonista recebe o DNA do Mewtwo e assim se auto-intitula Mewtree. Pode ser também referente ao Mewtree, que apareceu na Hack Room Pokémon Chaos Black, que é tida como uma das Hack Rooms mais populares já feitas. Lá existe o Mewtree, e ele ainda pode evoluir para o Mewtree X. Os fãs teorizam até hoje se um dia teremos oficialmente o Mewtree nos jogos, mas até agora nada apareceu em jogos oficiais. O vídeo de educação sexual do Mario. Em 2007 foi feita uma paródia sobre educação sexual do Mario Luigi explicando sobre o assunto. Ela foi postada pelo usuário T2Torms, acho que é assim que se fala. E ele alega na descrição do vídeo que o avô dele trabalhava em um órgão educacional americano. O vídeo usa trechos das animações Super Mario Bros. Super Show e Capitão N, que é uma das animações feitas para fazer propaganda dos jogos da Nintendo. Ela é bem feita até, mas não existe nenhum indício que essa animação é oficial. Tem umas coisas muito bizarras que deixam claro que a Nintendo não aprovou isso. Como quando vão mostrar o órgão masculino e dão um zoom no Todd, né, onde fica bem... Eu não... sei lá, não sei como falar isso sem o YouTube me derrubar. É uma paródia apenas, mas conseguiu realizar o feito de ser bizarro. Clube Nintendo. Era um programa de lealdade da Nintendo, onde você acumulava pontos comprando produtos da Nintendo e podia depois trocar por brindes digitais e até brindes reais. Alguns deles, inclusive, eram bem legais.
O programa foi descontinuado em 2015, e se você teve algum jogo original da Nintendo nessa época, você deve lembrar que dentro do jogo vinha um panfleto com código para você poder resgatar pontos. Mas aqui no Brasil a galera geralmente nem resgatava esses pontos e deixava o panfleto dentro da caixa como enfeite, já que era bem complicado você conseguir resgatar os produtos físicos e receber no Brasil. My Nintendo é o programa de parceria atual da Nintendo que tomou o lugar do Nintendo Clube. Ele tem uma proposta bem semelhante, onde você junta pontos e troca por produtos digitais com descontos. Pocket Monsters é o nome dos jogos do Pokémon no Japão. Acredito que o motivo dele estar tão baixo aqui no iceberg é justamente a questão do nome regional, já que o jogo Pokémon em si estaria no topo do iceberg, derrotando o corredor em Zelda Ocarina of Time. Em Zelda Ocarina of Time, existe um NPC chamado The Running Man, que é o homem que foi correndo pelos campos de Hyrule durante os anos que Link ainda é criança. Porém, após o Link viajar para o futuro e se tornar um adulto, é possível você encontrar ele nas tendas dos carpinteiros, no Vale dos Gerudos. É possível você desafiar ele para uma corrida até a Floresta Kokiri, mas é impossível você vencer essa corrida, já que ele foi programado para sempre afirmar que ganhou a corrida por 1 segundo. Você pode usar sua égua, pode usar hack para acelerar a velocidade, sempre que você chegar no fim da corrida, ele já vai estar lá te esperando. Mesmo se você usar um hack para paralisar o tempo, ao chegar no fim da corrida, o tempo estará lá em 0/0, mas mesmo assim ele vai afirmar que ganhou a corrida por pouco. Durante os anos, os fãs tentaram descobrir se era possível de alguma forma vencer o corredor, e várias lendas surgiram, mas nenhuma delas se mostrou verdadeira. E hoje é seguro dizer pelo código do jogo que não é possível vencê-lo. Running Man em Super Mario Sunshine. O personagem Running Man citado acima fez uma misteriosa aparição em Super Mario Sunshine para o Nintendo GameCube, onde o personagem piantíssimo que desafia Mario para corridas é um humano disfarçado com uma máscara. Se você tentar olhar por baixo da máscara e pelos buracos, dá pra ver que o rosto é bem parecido com o Running Man, o que fez muitos fãs suspeitarem que era ele disfarçado. Logo os hackers conseguiram modificar o jogo e ver que o rosto debaixo da máscara realmente era o dele. O que isso significa? Bem, nada. A Nintendo fez isso apenas como piada, provavelmente, reaproveitando que já tinha um rosto modelado. Os jogos da PETA. PETA é um grupo de proteção aos animais que ficou bem famoso por fazer paródias de jogos famosos, para assim passar sua mensagem contra os maus tratos dos animais e assim apoiando a ideia do veganismo. Alguns dos jogos parodiados usam marcas da Nintendo. São eles Pokémon vs McDonald's, PETA Pokémon Black and Blue, Mario Kills Tanuki, ou Mario Matou Tanuki, e New Super Chick Sisters. As paródias em geral são bem sanguinárias e violentas, para chocar mesmo o público e sensibilizar sobre a crueldade animal. Outro jogo que não é da Nintendo, mas eu gostaria de citar, é o Super Tofu Boy, que foi feito como uma paródia do jogo Super Meat Boy, o jogo do garoto feito de carne. O personagem na época fez tanto sucesso que os criadores de Super Meat Boy resolveram parodiar a paródia e colocar o Tofu Boy em Super Meat Boy. Mas ao invés de ser um personagem super poderoso como era no jogo paródia, fizeram ele todo ruim, lento e com pulos fracos, que mal consegue se manter vivo. Uma ótima resposta. Mario e Sonic nos Jogos Olímpicos. Foi o primeiro jogo que juntou Sonic e Mario em um único jogo. Alguns meses antes do encontro acontecer novamente em Super Smash Bros. Brawl. O jogo coloca os personagens de Sonic e Mario para competir em alguns minigames baseados nos esportes que estavam presentes na Olimpíada, e teve algumas continuações. Mas era um jogo bem genérico e é mais conhecido realmente por ter sido a primeira vez que os personagens se juntaram, firmando finalmente uma parceria depois da tão acirrada batalha que teve no mundo dos videogames nos anos 90. Stop and Swap era uma função planejada para o jogo Banjo-Kazooie e Banjo-Tooie, que consistia em você retirar o cartucho de um jogo e pôr o outro com o console ainda ligado. Assim o console manteria algumas informações na memória RAM do console e seriam passadas da primeira fita para a segunda. A técnica foi descartada por diversos motivos, como a Nintendo achar perigoso crianças tocarem de fita com o console ligado. E também a versão revisada do Nintendo 64 só guardaram memória RAM por cerca de 1 segundo, ao invés de 15 como era no modelo anterior. Tudo que seria liberado utilizando a função foi incluído no jogo, mas para acessar o conteúdo foi adicionada uma sala onde você podia pôr códigos que daria acesso a tudo. Suástica em Zelda. A terceira dungeon em The Legend of Zelda de Nintendinho tem o formato de uma suástica, sendo só possível enxergar o formato dela quando você olha o mapa de cima por fora do jogo. Só que é necessário levar em consideração que no Japão a suástica virada ao contrário tem um contexto totalmente diferente. Quando ela está nessa direção mostrada, ela se enquadra como uma manji, um símbolo budista, e então uma referência à religião, e não ao partido alemão. Mas nos dias de hoje a empresa evita usar o símbolo, justamente devido à confusão. Mario Galaxy DS. Em dezembro de 2007, apareceu online material de um suposto jogo de Mario Galaxy para o Nintendo DS, sendo um port da versão de Wii, mas isso tudo foi mostrado ser fake. Mas em 2022, um fã anunciou que está trabalhando num port não oficial, e as imagens mostradas do projeto impressionam pela qualidade. Se a Nintendo não fizer jus à sua fama de derrubar projetos de fãs, em breve teremos um jogo muito da hora para jogar em nossos emuladores. Bem Afogado.
É uma creepypasta de Zelda Majora's Mask que ficou muito popular e chegou até mesmo a furar a bolha de Zelda. Nela conhecemos a história de um cara que comprou uma fita usada numa venda de garagem e logo descobriu que ela pertencia a um garoto chamado Ben, que faleceu afogado e sua fita foi vendida. Então o cara descobre que a fita é amaldiçoada e o espírito do garoto persegue dentro do jogo. A creepypasta é bem famosa, bem extensa e muito bem escrita. Caso tenha curiosidade, pesquisa no Google, você não vai ter dificuldade de achar ela. Você matou o Hatcate do Gary. Em Pokémon Red, Blue e Yellow e seus remakes, quando você enfrenta o seu rival no cruzeiro, ele possui um Hatcate e é usado na batalha. Mas quando você encontra com seu rival novamente na Lavender Tower, que é um cemitério Pokémon, ele já não possui mais o Hatcate, indicando que ele foi até o local para enterrar ele, já que supostamente ele teria falecido na batalha, já que ficou muito ferido e não conseguiu chegar a tempo em um centro Pokémon, já que estavam no navio. Essa teoria nunca foi confirmada, mas os fãs levam ela como real, já que as evidências apontam bem forte para isso. Super Mario 128 foi um protótipo feito para o Nintendo GameCube. Isso tudo foi uma tech demo para realizar testes de mecânicas e mostrar o poder do GameCube. Os elementos vistos foram incorporados em outros jogos, como o Pikmin, onde você controla um número bem grande de personagens. O nome também foi usado em projetos de teste para o sucessor de Mario 64, mas ficou mais famoso por essa tech demo. Gigas é um feto. Gigas é um dos chefes finais de Earthbound, da série Modern já citada. O vilão já carrega uma aura bem macabra e bota medo em muita gente. Shigesato Itoi, o criador da franquia, afirmou que a criação veio a partir de um trauma da infância, quando ele por acidente assistiu o filme de terror The Military Policeman and the Dismembered Beauty, de 1957, onde existe uma cena de estupro em um rio, que traumatizou Itoi num nível que até seus pais ficaram preocupados com seu bem-estar. Algumas pessoas teorizam que Gigas era uma representação de um feto a ser abortado, já que o vilão em alguns momentos assume de forma subliminar a imagem de um bebê. Além do fato que o local que você encontra nele para a batalha final pode ser comparado com um útero. Apesar de ser uma teoria muito forte, ela nunca foi confirmada. Apenas a parte que o vilão foi baseado em um trauma de seu criador ao ver o filme. Mario 2 foi uma cópia. Super Mario 2 foi lançado no Japão como continuação direta do primeiro jogo, para o Nintendinho. Mas devido à grande dificuldade que o público japonês sentiu no jogo, resolveram que ele não era adequado para o público americano. Por isso, eles pegaram outro jogo japonês chamado Doki Doki Panic, que foi produzido pelo Shigeru Miyamoto, e ele foi adaptado para se tornar um jogo do Mario nos Estados Unidos. O jogo é igual, só foi mudado os personagens e elementos do jogo original para conteúdo do universo do Mario. Por isso o jogo é tão diferente dos outros jogos da franquia Mario. Mas muita coisa que foi feita para Doki Doki acabou virando oficialmente conteúdo do universo Mario, como os inimigos Shy Guy e a personagem Birdo, que é a primeira chefe do jogo. Hoje em dia, Doki Doki caiu no esquecimento e Mario 2 se tornou canônico. Como os dois jogos tiveram o mesmo criador, nada de legal aconteceu nessa cópia de um jogo para o outro. A telas anti-pirataria. Alguns jogos da Nintendo possuíam telas anti-pirataria que apareciam quando o console detectava que o cartucho era pirata, bloqueando a jogatina e aparecendo uma tela com aviso que o jogo era pirata. Algumas são reais, como a de Donkey Kong. A galera viu que geralmente esses avisos têm um ar meio macabro, então a galera começou a fazer versões de fã como se fossem creepypastas. Uma famosa é a de Mario Party, que aparece os personagens na cadeia. Virou uma brincadeira mesmo fazer a versão mais macabra possível, mas pouquíssimas delas são verdadeiras. Geralmente, quando as empresas conseguem detectar que a cópia do jogo é pirata, preferem usar de meios que impeçam que o jogador avance no jogo sem avisar que a pirataria foi detectada. Como é o caso de Banjo-Kazooie, que o jogo começa a fingir que o controle está com problema. O Templo do Céu em Ocarina of Time. Foi uma lenda urbana que falava que existia esse templo, já que no jogo existem 6 sábios, cada um ligado a um dos 5 templos que exploramos, com exceção de Hauru, que é o sábio da luz. Então começou-se a lenda que tinha mais um templo para ser descoberto e explorado. Mas hoje em dia, com o código do jogo já disponível, podemos ver que não existe indício algum que existe esse templo. E o sábio Hauru está ligado ao Templo do Tempo, que é o templo que o Link obtém a Master Sword e se torna adulto, mas não tem nada para explorar nele. Várias teorias foram criadas de como acessar esse templo, mas obviamente nenhuma delas é real. O rumor de Zelda Majora's Mask no Wii U. Em 2011 foi lançado o remake de Zelda Ocarina of Time para Nintendo 3DS. O jogo fez um sucesso enorme, e por isso os fãs cogitaram que seria feito um remake para o Wii U de Zelda Majora's Mask, já que o Wii U foi lançado em sequência em 2012. Um fã em 2013 fez um fan trailer muitíssimo bonito e muitos fãs acreditaram que era um remake oficial de tão bonito que estava, com gráficos que o 3DS obviamente não rodaria na época. O único console da Nintendo capaz disso era o Wii U. Os rumores seguiram até ser confirmado que o 3DS iria receber o remake em 2015, sendo esse jogo seguindo o mesmo padrão gráfico do primeiro remake, e ficou lindão. A Ilha Golden Dawn. A Ilha Dawn é localizada no jogo 007 GoldenEye, e não é possível acessar ela por meios normais. Ela fica localizada no mapa Dawn, por isso seu nome. Ela é separada do mapa por água, ficando bem no fundo do cenário. Se você usar hacks para atravessar a água, você pode chegar até ela. Ela foi realmente modelada em 3D, e até o seu interior foi feito.
mas não tem nada de interessante nela, só foi feita mesmo como decoração pro fundo do mapa. Na versão original de Nintendo 64, era até difícil enxergar ela, devido à neblina, já que o jogo precisava dela pro console renderizar melhor. Na versão de Xbox Live Arcade que não tem a neblina, dá pra ver era melhor, mas é só isso, é só uma decoração pro fundo do cenário. Tatanga era o principal antagonista de Super Mario Land. Ele é um alien roxo com presas, e ele acabou caindo no esquecimento. Só apareceu mesmo em Mario Land e Mario Land 2, completando mais de 30 anos que não aparece em um jogo. O nono mundo em Super Mario 3. Super Mario 3 possui apenas 8 mundos jogáveis, mas você pode sim acessar um nono mundo, que é a Warp Zone, área que você pode acessar usando a flauta, e nela você pode pular alguns mundos de sua aventura. O jogo reconhece a tela de Warp Zone como o mundo 9, isso pode ser visto na hub do jogo, mas na teoria para jogar só se tem 8 mundos mesmo. A Síndrome de Lavender Town. Em todos os jogos Pokémon que é possível passar pela cidade de Lavender, durante sua estadia na cidade toca uma música que assustou bastante os jogadores. Ela era bem simples, mas a composição, junto com o chip de som do Game Boy, resultou em uma música que muitos consideraram macabra, o que fez muitos jogadores terem medo da cidade e criarem teorias sobre mensagens subliminares nela, e assim muitas creepypastas surgiram. A mais famosa creepypasta feita foi uma que contava que na década de 90 crianças que jogaram o jogo acabaram tirando suas próprias vidas, sendo elas induzidas por sons binaurais incluídas na música da cidade. Sendo sons binaurais, sons que supostamente levam você a sentir ou querer fazer algo. Muito se foi dito que se você pegasse a música e botasse um espectrograma para analisar as ondas da música, você viria os fantasmas que aparecem na torre e uma mensagem escrita por Unknowns, dizendo Leave Now, mandando você ir embora. Tudo isso é fake. Não existiu tal fenômeno no Japão e a música não possui imagens passadas por espectrograma. Mas o medo das pessoas com a música realmente é legítimo devido à sua estranheza. O diretor do jogo, Satoshi Tajiri, falou que a intenção da música era apenas ser irritante para crianças, mas nunca teve a intenção de lhe causar medo. Montar no Yoshi. No jogo Super Mario 64, não é possível montar no Yoshi. Ele só faz uma pequena aparição após o jogador conseguir 120 estrelas e só troca uma ideia com Mario e te dá vidas, mas não é possível montar nele. Foi confirmado que o Yoshi teria um evento no jogo, mas ele foi removido porque os produtores não ficaram satisfeitos com o resultado que estavam conseguindo chegar. Então pegaram o Yoshi e tacaram ele no topo do castelo, ficando lá bem escondido. Não é confirmado que nessa aparição primária do Yoshi seria possível montar nele, mas muito provavelmente era isso, já que ele é conhecido por ser a montaria do Mario. E provavelmente optaram por deixar ele como uma montaria apenas na continuação do jogo, Super Mario Sunshine. Camada 4. A Samus nua em Metroid. Em Metroid e Super Metroid, quanto melhor você sai na campanha, a protagonista Samus no final do jogo irá aparecer com menos roupa, sendo possível fazer ela aparecer apenas de calcinha e sutiã. Era os anos 80. 64DD. Você disse 64DD? O 64DD foi um periférico lançado para o Nintendo 64 que permitia a leitura de um cartucho de disco magnético. Ele foi lançado em dezembro de 99 no Japão. Ele foi um fracasso de vendas por lá e teve apenas 9 jogos lançados para ele, sendo descontinuado pela Nintendo, ficando só em território japonês. Muitos jogos foram previstos para o periférico, mas como ele foi descontinuado, muitos jogos foram cancelados. Alguns desses jogos foram lançados em cartucho mesmo, como foi o caso do jogo do Kirby, e outros passaram para outras plataformas, como o Modern 64, que virou o já citado Modern 3, sendo tudo recriado para o Game Boy Advance. Earthbound 64, como citado no tópico acima, seria o jogo da série Earthbound/Modern, lançado para o Nintendo 64DD. Mas como o periférico foi descontinuado, ele acabou sendo refeito em 2D, sendo assim lançado para o Game Boy Advance em 2006. A produção do jogo foi bastante conturbada, e no final isso foi até bom, já que o jogo, quando foi lançado para o Game Boy Advance, ficou lindo e fluido, coisa que eu duvido que daria para fazer tão bem em 3D com os recursos da época. O processo do King Kong. A Nintendo foi processada pela Universal Studios, sendo alegado que ela estava copiando o personagem King Kong com o Donkey Kong. A empresa, junto com o advogado John Kirby, conseguiu provar que o personagem não era uma cópia de King Kong, e a Nintendo foi salva de um processo. Em agradecimento ao advogado, a Nintendo acabou homenageando a bola rosa que conhecemos hoje como Kirby com o nome do advogado, já que se a Nintendo perdesse esse processo na época, provavelmente ela não estaria de pé nos dias de hoje. Star Fox 2.
O primeiro Star Fox, para o Super Nintendo, foi um grande sucesso, e era planejado uma sequência ainda para o console. O jogo estava 95% concluído por meados de 95, mas com o Nintendo 64 já em produção e o PlayStation 1 já no mercado, a Nintendo teve medo do seu jogo ser considerado defasado já no lançamento, então acabou cancelando o projeto. Futuramente na internet, vazaram algumas imagens do jogo e a comunidade ficou sabendo que ele existia, o considerando uma lost media, já que ele estava completo e guardado em algum lugar, só esperando para ver a luz do dia. Em 2017, quando já ninguém tinha esperança de jogar o jogo, a Nintendo lançou ele no Super Nintendo Classic Mini, um console feito para colecionadores que era um Super Nintendo em miniatura com alguns jogos na memória e saída HDMI para ligar na TV. E resolveram colocar o jogo lá para chamar a atenção do público. A ROM do jogo foi dumpada e hoje você pode encontrar ela online para jogar em qualquer emulador. Não que eu apoie emuladores, tá? Só tô falando. Nintendo Power era a revista mensal oficial da Nintendo e foi publicada de 88 até 2012. Ela trazia notícias, dicas e matérias sobre o universo Nintendo. Foi uma das revistas de games que ficou mais tempo em circulação e fez muito sucesso por ensinar como jogar os jogos da época, já que como poucos tinham acesso à internet, os jogos colocavam segredos de forma proposital para que o jogador fosse incentivado a comprar a revista para poder conhecê-los. Infelizmente, hoje a revista não existe mais. O Magikarp pode derrotar qualquer Pokémon com um golpe. Ai, vamos lá, essa aqui vai ser longa. Bom, em Pokémon, o Magikarp tem uma fama de ser inútil, mas com certas estratégias, você pode realmente alcançar danos exorbitantes com ele, já que ele está na seleta lista de Pokémons que aprendem Flail, que quando usado por Pokémons com pouco HP, pode chegar a danos extraordinários. Se você usar um Pokémon que tem Sword Dance e Bottom Pass, você pode quadruplicar o ataque desse Pokémon usando Sword Dance em 6 estágios. E ao usar o Bottom Pass, você passa todo esse bônus para o Magikarp. O Magikarp com o item Focus Sash equipado vai sobreviver ao golpe de qualquer Pokémon que o mataria com um hit, ficando com 1 de HP sempre, maximizando o efeito do golpe Flail. O dano do Magikarp com esses bônus, 1 de HP e usando o golpe Flail, pode passar de 35 mil. Mas não é preciso fazer um cálculo para dizer que a afirmação do tópico é mentira, porque sendo o Flail o único golpe ofensivo que o Magikarp pode aprender, ele ainda é um golpe do tipo normal, e com o mesmo dano maximizado ao máximo, ele tem efeito zero contra Pokémons fantasmas. Existe até formas de você zerar Pokémon usando apenas o Magikarp, mas para lidar com Pokémons fantasmas, você vai precisar utilizar a mecânica de Struggle, que é o último recurso de um Pokémon quando acaba seus ataques. Mas é aí que é por baixo a teoria que você pode derrotar qualquer Pokémon com um único golpe. Se você ficou curioso para saber qual Pokémon com o maior dano possível, ele é o Shuckle, essa coisinha aqui. Ele pode causar até 721.898.981 pontos de dano, sendo que Pokémon Blissey é o Pokémon que pode ter mais vida no jogo, sendo o limite dela 714. O dano seria o suficiente para matar 1.011.000 Blisseys. WiiWare era a loja virtual do Wii, que vendia jogos originais que não eram vendidos em mídia física. O WiiWare era segmentado apenas com jogos atuais, enquanto o Virtual Console era segmentado apenas para jogos retrô. A loja foi encerrada para dar lugar à Nintendo eShop a partir do Wii U e do 3DS. Godzilla para NES. Outra creepypasta. É de um homem que adquire uma fita amaldiçoada do jogo Godzilla para o Nintendinho. E essa fita existe, tá? É uma creepypasta, mas a fita existe. E ela relata acontecimentos estranhos com a entidade perseguindo ele enquanto ele joga. A entidade questiona o homem sobre traumas do passado que ocorreram em sua vida. Recomendo assistir, ela é bem da hora e tem vários vídeos aqui no YouTube contando a história completa. O Son Totaka em Wii Sports. Kazumi Totaka é um compositor conceituadíssimo da Nintendo que trabalha com a empresa há muitos anos e já foi responsável por compor e dirigir a trilha sonora de diversos jogos da empresa. O compositor ficou conhecido por fazer uma brincadeira em seus trabalhos de colocar uma musiquinha que virou seu tema. Ela aparece sempre em alguns momentos discretos do jogo, tipo como fazem com o famoso Wilhelm Scream, que é o grito que toda a mídia em algum momento coloca como piada. O tema de Totaka sempre faz aparições sutis em todo jogo que ele trabalhou. Algumas vezes é bem óbvia e algumas vezes mais discreta. A vez mais sutil que a música apareceu, provavelmente foi na citada pelo tópico, no jogo Wii Sports para o Nintendo Wii, onde no jogo de tênis, em alguns momentos, a batida da bola nas raquetes e no campo reproduz as notas musicais que compõem a música.
É bem complicado de ouvir e reparar elas, mas o canal Game Trailers fez um vídeo mostrando de forma direta com edição. Vou passar para vocês. Os jogos de Clube Penguin para Nintendo DS. Foram lançados para o Nintendo DS jogos da franquia Clube Penguin, que fez muito sucesso como um jogo de navegador. O jogo foi bem recebido e vendeu mais de 1,5 milhão de cópias. O jogo ficou conhecido por você poder linkar sua conta no jogo de navegador com a conta no Nintendo DS, transferindo as moedas que você conseguia no DS para o jogo de navegador. Hoje em dia isso pode parecer meio bobo, mas em 2008 foi algo bastante da hora e relevante. O Nintendo e-Reader foi um periférico feito pela Nintendo que era ligado no Game Boy Advance. No slot você encaixava os cartuchos de jogos. E ele lia cartões via laser que eram feitos exclusivamente para ele. É quase como aqueles leitores de caixa de mercado, só que você passava o cartão como se fosse um cartão de crédito antigo. Os cartões carregavam conteúdo e informações para os jogos da Nintendo. Você conseguia liberar algumas batalhas em Pokémon, fases e power-ups para o Mario, e até mesmo jogar jogos de Nintendinho utilizando os cartões. Uma coisa que era legal é que algumas cartas de Pokémon vinham com código nela, para você poder escanear e ver informações do Pokémon. Era inútil, mas era legal. Laser Suit. Em meados de 2006, apareceu na internet um vídeo mostrando que no jogo Super Mario World era possível pegar um power-up chamado Laser Suit, onde o Mario ficava com uma roupa similar à de super-herói e dispararia laser. Isso logo foi mostrado ser fake. Foi uma hack room feita para enganar o povo, e muita gente caiu direitinho. Era 2006, outra época da internet. O filme de Zelda. Sempre especularam da Nintendo fazer um filme oficial de Zelda. Recentemente, finalmente foi anunciado que teremos um filme oficial da franquia. Mas como esse iceberg foi escrito antes do anúncio, imagino que isso se refere justamente a toda a especulação que os fãs teriam que um dia esse filme seria lançado. Existe um filme completo no YouTube chamado The Legend of Zelda: The Hero of Time, mas se trata de um filme feito por fãs sem um aval da Nintendo. O filme possui cerca de 1h50 e está disponível completo no YouTube. Obviamente ele não tem a melhor qualidade do mundo, já que é um projeto feito por fãs, mas dá pra ver que esses fãs realmente se empenharam em fazer algo legal na medida do possível com os recursos que tinham. Fortnite no Nintendo Switch. Tem Fortnite no Switch. Eu não entendi muito bem o porquê botaram isso no iceberg, mas uma curiosidade legal é que a Nintendo queria que a skin da Samus estivesse no jogo, mas ela queria que só fosse visível para quem está jogando no Nintendo Switch. Diferente, por exemplo, de personagens como Kratos, que é exclusivo da Sony, mas se você estiver jogando por um console da Microsoft, você pode ver ela normalmente no jogo. A Nintendo então recusou que os jogadores de outros consoles vissem a Samus e a personagem foi cortada do jogo então. Mas Fortnite no Nintendo Switch não tem nada demais, o jogo realmente está lá para todo mundo jogar. Nintendo On foi um videogame fake da Nintendo que os usuários inventaram que seria lançado antes do Wii. Ele seria uma nova versão do Virtual Boy, que foi lançado em 95 e foi um dos maiores fracassos da Nintendo, sendo um capacete de realidade virtual que você colocaria na sua cabeça e veria tudo da mesma forma que hoje vemos com os óculos de realidade virtual modernos. Foi feito um vídeo super bem feito mostrando como seria o console, o que fez muita gente acreditar que ele era real, mas tudo não passou de uma brincadeira de fãs. Valley of the Flood seria um jogo de Zelda que começou a ser especulado em 2008 e se passaria cronologicamente antes do jogo Zelda The Wind Waker, onde possuímos bastantes elementos de navegação, já que a maior parte do mapa é água. Esse suposto jogo contaria a história de como o herói tentaria impedir o mundo ser inundado, criando assim o oceano de Wind Waker. Mas o herói acaba falhando, dando lugar ao Wind Waker na cronologia. O jogo teria uma pegada estilo steampunk, e diferente de Wind Waker, que tem um gráfico mais cartoon, ele usaria um estilo mais realista, assim como foi seu jogo sucessor, Zelda Twilight Princess. Essas especulações se deram pelo fato que o site Zelda Universe postara na época uma suposta entrevista secreta com Eiji Aonuma, o produtor da série Zelda, e a entrevista teria vazado no site. Em 2010 foi anunciado Zelda Skyward Sword, e tivemos certeza que não teríamos Valley of the Flood. Hoje se sabe que a entrevista era fake, salvando o filho do mordomo Deku. Em Zelda Majora's Mask, não dá pra salvar o filho do mordomo de sua morte que acontece devido ao ataque de Skull Kid na floresta de Termina. Não existe nenhuma programação no jogo para isso. O personagem precisa morrer na história para que o Skull Kid aprisione sua alma na máscara. Durante o jogo, mais pra frente, aprendemos a música da cura. Então muitos teorizavam que se você tocasse a música para o corpo do filho do mordomo, que ficou na floresta, ele seria salvo.
mas não é possível retornar para a área que o corpo ficou, já que a partir do momento que você aprende a música da pura, o jogo não permite que você retorne mais para a floresta, já que a única passagem está fechada. Com a ajuda de glitches ou códigos de trapaça, é possível até que você retorne para o corpo já sabendo a música, mas mesmo que você toque a música para ela, nada acontece. A alma dele já está aprisionada na máscara e seu corpo se tornou apenas uma lembrança. Não existe nada programado no jogo para que ele responda às ações do jogador, até porque você nem deveria poder voltar para essa área. Scrupulous Fingor. Scrupulous Fingor é esse bicho aqui. Em 2021, um usuário do Twitter chamado Cut Videogame fez um post falando que tinha encontrado um personagem fantasma não usado em um jogo, mas que os arquivos foram mantidos nele. Ele alega que em uma entrevista questionaram a Shigeru Miyamoto sobre o personagem e ele apenas desconversou. Foram feitas várias screenshots falsas do personagem sendo colocado em diversos jogos do Bigodudo, e o personagem acabou ficando bastante popular. Então tem gente que acredita que ele realmente era real, se tornando o efeito Mandela, onde tem gente que diz se lembrar dele, mas ele nunca foi real. Yoshi em Pokémon. Existe um rumor que, realizando uma série de processos, você pode evoluir seu Dragonite em Pokémon Red e Blue para um Yoshi. O processo é bastante complicado e consistia em trocar um Dratini da fita azul para um jogador de fita amarela, evoluir ele para Dragonite, devolver o Pokémon para o jogador de fita azul, levar ele até o local que você acha o Mewtwo no jogo e usar uma pedra de fogo no seu Dragonite, para assim ele evoluir para o Yoshi. E bem, se eu errei algum passo da explicação do processo, eu realmente não tô nem aí, porque isso obviamente é fake, então não adianta nem tentar. A lenda foi bem conhecida na época porque em 99, a revista Expert Gamer publicou uma matéria com um tutorial de como fazer a evolução, mas tudo isso foi brincadeira de 1º de abril. Outras pessoas acreditam que o Yoshi era um Pokémon e estaria no jogo, mas foi retirado no lançamento. A maior evidência disso seria a alegação que o já citado Missigno, se você arrumar os sprites bugados, formaria o Yoshi. Mas isso não se passava de uma coincidência, já que os sprites do Missigno são gerados com arquivos restantes de outros Pokémons que estão no jogo, mas não existe nada de Yoshi nele. Alguns elementos que acabaram contribuindo para que as pessoas achassem que o Yoshi era um Pokémon é o fato dele nascer de um ovo parecido com o de Pokémon, possuir uma primeira forma e evoluir para uma segunda, possuir um design semelhante ao de um Pokémon e repetir apenas o seu nome. A teoria até que faz sentido, mas ela nunca foi confirmada. Mas quem sabe um dia a gente ainda vai ter uma região de Pokémon ainda, que o Yoshi vai ser revelado como um Pokémon de lá, e de alguma forma ele foi parar no mundo do Mario. Pokémon Creepy Black. Outra creepypasta de um jogo amaldiçoado. Não se sabe quem foi o autor dela e conta a história de um homem que gostava de jogar versões alternativas de Pokémon, as famosas Hack Room. E em um mercado de pulgas, ele viu vendendo uma cópia pirata do jogo chamada Pokémon Black Version. O homem coloca a fita em seu Game Boy e começa a presenciar uma série de coisas estranhas enquanto utilizava o Pokémon Ghost como seu Pokémon inicial, do qual ele matava todos os Pokémons que ele enfrentava, ao invés de desmaiar como é tradicionalmente nos jogos. O autor teorizava que a Hack Room tentava lhe passar alguma forma de mensagem, mas ele nunca entendeu qual era. Ele diz que após jogar o jogo, a fita simplesmente desapareceu, e ele não sabe seu paradeiro. Existe aqui no YouTube ótimos vídeos contando a história completa. Shiverstar é a Terra pós-apocalíptica. Shiverstar é um planeta que aparece no jogo do Kirby, e muitos acreditam que ele é o planeta Terra e um cenário pós-apocalíptico, após toda a vida deixar a Terra, deixando para trás construções e invenções, vivendo o eterno inverno. Acreditam nisso porque alegam que você pode ver a silhueta dos continentes no planeta, e ele possuir uma lua que orbita ela, igual ao nosso planeta. As evidências são fortes, as silhuetas realmente parecem com os nossos continentes, e as construções deixadas para trás realmente se assemelham com prédios construídos por humanos. Mas nada disso até então é confirmado até o momento. Undertale para Nintendo Switch. É o port do jogo Undertale para o Nintendo Switch. Não tem muito o que falar porque é o mesmo jogo em toda a plataforma. A única diferença é que existe uma luta nova extra no jogo contra a personagem Mad Mew Mew. Em outras versões do jogo, ela não está presente. King Boo é o fantasma do Bowser. Não, essa aqui não precisa nem ver teoria pra saber que é fake. Porque apesar dos Boos parecerem fantasmas, eles não são necessariamente fantasmas. Os Boos são criaturas do universo de Mario que apenas parecem com fantasma, mas não são coisas mortas. Eles são criaturas que são fantasmas por serem fantasmas apenas. E o King Boo não é uma pessoa morta, ele é apenas um rei dessas criaturas, não sendo um fantasma de fato. Acho que deu pra entender. No jogo Luigi's Mansion tem uma série de fantasmas que são realmente de criaturas que já morreram no universo de Mario,
e você deve capturar elas. Um desses fantasmas é o Boolossus, que é um Boo que já morreu realmente. Ele era uma criatura que parece um fantasma, que morreu e virou um fantasma. Eu acho que deu pra entender, meio confuso, mas é esse o esquema. Os Boos não são realmente pessoas que morreram. Eles são realmente dessa forma e parecem um fantasma por serem assim mesmo. Então King Boo não é simplesmente o fantasma do Bowser. Camada 5. Super Honey Brothers. É um filme adulto paródia de Super Mario Bros. Ele foi gravado em 1993 e teve 2 filmes. O filme ficou incrivelmente popular pelo fato da Nintendo ter comprado os direitos autorais dele, para assim impedir sua distribuição. O que fez o filme por muito tempo ser uma lost media, e não muito tempo atrás conseguiram recuperar os 2 filmes. Eu não vou falar muito sobre o tema ser adulto, mas basicamente é isso. Fizeram a paródia dos 2 personagens fazendo, isso aí que vocês sabem. A parte mais relevante do filme foi justamente a Nintendo fazer um grande esforço para sumir com ele. O Missigno em Pokémon X e Y. Em Pokémon X e Y, a luz projetada pela entrada de um local parece muito ter o formato do Pokémon Missigno. Pokémon entre aspas, já expliquei. Não é realmente nada demais e não é o Pokémon bugado. Missigno em Pokémon GO. Rumores sem embasamento e vídeos fakes. Todos esses vídeos muito mal feitos. Não vou nem entrar no assunto desse tópico porque sinceramente acho bobeira. Kung Fu Mario. É o jogo de Kung Fu do Mario. Ele não é oficial. É uma hack room feita em cima do jogo do Jack Chan para o Nintendinho. Basicamente, trocaram o Jack Chan e botaram um Mario esquisito como personagem. Super Smash Bros. Dojo. Era o site oficial de atualizações para o público de como estava a produção de Super Smash Bros. Brawl. E lá continha informações do jogo. Em 2013, o site mudou de nome e é o site oficial de Smash Bros. Que está no ar até hoje. Simplesmente smashbros.com. Butsu no Mori. É o nome de Animal Crossing no Japão, que seria traduzido para algo como Floresta Animal. DSiWare. É equivalente do WiiWare, só que para o Nintendo DSi. A versão atualizada do Nintendo DS. Essa versão foi lançada no final de 2008 no Japão e tinha alguns recursos a mais que a primeira versão do Nintendo DS e a segunda versão que era o DS Lite. Uma dessas funções, baixar jogos diretos para o aparelho usando o DSiWare. A aparição do Wario. Era uma lenda que em Super Mario 64 era possível que a cabeça do personagem Wario fosse surgir no jogo com uma aparição e iria perseguir o jogador. Existem vídeos que mostravam o evento acontecendo, mas todos eles são fakes, e usam como base a animação da cabeça do Wario no evento E3 de 96, quando a Nintendo apresentava uma tecnologia que renderizava o rosto do Wario em tempo real enquanto seu dublador na época falava. Pegaram isso e editaram para fazer um vídeo de terror. Existe um vídeo deles mostrando a mesma tecnologia em 92 com a cabeça do Mario. Apesar da versão de 96 ainda não ter tido a melhor performance possível, vemos que ela evoluiu muito desde 92. Não era perfeita, mas precisamos lembrar que na década de 90, o 3D ainda dava seus primeiros passos. F-Zero Roadkill. Eu não achei nada relacionado ao assunto. Pensei que podia ser algum jogo que foi especulado, mas não foi lançado. Mas eu não achei nada em nenhum jogo que foi lançado com esse título. Então eu imagino que seja referente à característica presente em todos os jogos de F-Zero. Que se por um acaso você sair da pista, ao invés de seu personagem voltar magicamente, como é eventualmente em jogos de corrida, seu personagem simplesmente irá morrer na explosão do carro, e não voltará para a corrida. Então mesmo que você esteja indo muito bem em uma corrida, estando em primeiro lugar disparado na frente, um pequeno erro pode lhe custar a vitória. Bowser Room. Rumor que surgiu nos últimos anos que existe um quarto do Bowser dentro do castelo da Peach em Super Mario 64. Cada suposto vídeo mostra um quarto diferente e uma forma diferente de chegar até ele. Isso aconteceria graças à teoria que cada cópia de Mario 64 é personalizada e única, mas irei falar mais dessa teoria pro fundo do iceberg. Claramente esses vídeos são todos fakes, já que todos os vídeos que mostram o quarto são datados de 3 anos pra cá, após o primeiro vídeo mostrando o quarto ser publicado pelo canal Planet Bobstar. Começando assim a teoria. O YouTube já tá no ar há quase 20 anos. Certamente teriam outros vídeos na plataforma com data anterior se fosse verdade. Mario no Photopea. Foi um jogo lançado para o Nintendo 64DD, obviamente nunca tendo sido lançado fora do Japão, já que o acessório nunca saiu de lá. Era um jogo de puzzles, com geração de imagens, e era usado para armazenar as imagens geradas um cartão Smart Media, que era um cartão de memória feito pela Toshiba nos anos 2000, que não chegou a ser usado no Brasil, mas teve sucesso lá no Japão, tipo os Laserdiscs, que são DVDs do tamanho de um disco de vinil, que reproduzem tanto imagem quanto som. Os japoneses usaram muita mídia de armazenamento maluca que não chegou a fazer sucesso no Brasil. Nukazun. É um site feito por fãs, jogadores de Animal Crossing New Horizons, para poderem vender e trocar seus itens do jogo. O site funciona como marketplace, já que o jogo permite comércio entre os jogadores, mas não entrega uma forma precisa de você achar alguém que esteja comercializando os itens que você precisa ou que queira comprar os itens que você tem. Então o site basicamente faz um intermédio. Ele é totalmente legalizado. O Game Boy foi inventado por um zelador.
Gunpei Yokoi, o criador do Game Boy, por muito tempo da sua vida trabalhou como zelador, mesmo após ter se formado em eletrônica na Universidade de Kyoto. Após algum tempo trabalhando com isso, ele conseguiu um emprego na Nintendo, que na época ainda produzia brinquedos ao invés de jogos. Ele então começa a trabalhar na produção de cartas de Hanafuda. Já dentro da empresa, ele inventou uma espécie de mão mecânica que permitia agarrar objetos à distância. O brinquedo fez um grande sucesso e rendeu a Yokoi um cargo alto na empresa. Em 1980, a Nintendo lança seu famoso Game Watch, que o Yokoi inventou juntando conhecimentos de eletrônica com o talento de criar brinquedos. Em 1989, ele inventou sua maior invenção, o lendário Game Boy. Então sim, o tópico é verdadeiro, mas é exagerado, dando a entender que ele criou o Game Boy enquanto ainda era zelador, sendo que ele criou o Game Boy já após ter abandonado o emprego. Garotas Malvadas DS era um jogo do filme Garotas Malvadas que foi planejado para o Nintendo DS. O jogo foi anunciado em 2008, mas nunca foi lançado, se tornando uma lost media. A youtuber Raymona, por um tempo, fez uma árdua busca para conseguir uma cópia desse jogo, e ela conseguiu comprar a cópia que pertenceu a um dos desenvolvedores. Mas a cópia estava cheia de problemas com o código e o jogo estava bugado. Então, após conseguir a ajuda de um hacker, eles conseguiram botar a fita para funcionar. A youtuber fez vídeos mostrando a busca pelo jogo e postou uma gameplay completa em seu canal, mas o jogo não tem nada demais. É uma série de minigames e dá a impressão que faltou darem uma polida no final. James Bond e Melee. O agente 007, James Bond, foi cotado para estar em Smash Bros. Melee, já que seu jogo feito pela Rare foi um absoluto sucesso no Nintendo 64. Foi um consenso que seria um problema ele estar no universo de Smash Bros. Por usar armas realísticas. Mas isso futuramente apareceu na franquia, já que no jogo seguinte a Melee, tivemos a aparição do personagem Solid Snake, do Metal Gear Solid, e hoje tem personagens como o Joker de Persona e a Bayonetta que usam armas realísticas. O problema mesmo foi por questões de direitos do personagem, já que eles não tinham licença de uso do personagem que fez tanto sucesso no console deles. A Rare teve licença para fazer um jogo dele, utilizar o personagem em Smash Bros. Seria outros 500. E já em 2008, quando o Smash Bros. Brawl foi lançado, a Rare que produziu o jogo GoldenEye já tinha sido comprada pela Microsoft. Então complicou de vez, na época, a chegada do personagem. Porém, hoje em dia até que seria possível uma parceria entre ambas empresas. Tanto que isso aconteceu em Smash Bros. Ultimate. Mas optaram por lançar o personagem Banjo-Kazooie, que também foi feito pela Rare. Isso via DLC. Já que hoje em dia, sinceramente, o James Bond não é tão mais relevante no mundo dos jogos. Cartoon Network Punch Time Explosion é um jogo que foi lançado inicialmente para o 3DS e posteriormente para Wii, PS3 e Xbox 360. É um jogo de luta que usava os personagens da Cartoon Network, e o jogo basicamente era um clone do Smash Bros. E ele até que fez um sucesso para quem jogava no PS3 e no 360, já que quem tinha esses consoles não tinha acesso ao Smash Bros. Brawl. A gameplay do jogo não era muito bem refinada, mas como na época todo mundo queria jogar Smash Bros, mas nem todo mundo tinha um console da Nintendo, esses clones de Smash Bros faziam muito sucesso, tendo sido lançado vários. Hoje em dia, sendo muito fácil emular até o Smash Bros. Ultimate com todas as DLCs, não tem muito sentido você jogar um clone do jogo, apesar de até hoje sair alguns. O jogo foi esquecido, mas a ideia foi ressuscitada recentemente com o jogo Multiversus, que usa personagens da Warner, e usou bastante personagens do Cartoon Network, já que o Cartoon pertence à empresa. Esse fez bastante sucesso, mas na minha opinião não supera o Smash Bros. Em gameplay. Pocket Monsters Card Trading Cards foi uma coleção de cartas colecionáveis de Pokémon lançada em 1996. Elas foram feitas pela Bandai e foram desenhadas por Ken Sugimori, o artista que desenhou as artworks oficiais dos 151 primeiros Pokémon, além de ter criado o design de alguns deles. As cartas só vingaram o suficiente para ter a primeira geração de Pokémon lançadas para ela, e o jogo foi engolido pela popularidade do jogo de TCG do Pokémon que foi lançado no mesmo ano, o jogo de treinamento do McDonald's. Foi um jogo feito em 2010 para o Nintendo DS com o intuito de treinar funcionários do McDonald's, e nunca foi planejado para ser lançado ao público. O jogo então foi considerado uma lost media por muito tempo, até que apareceu um anúncio online vendendo o jogo em 2020, e o YouTube Nick Robson comprou a ROM e disponibilizou ela online. Mas é só uma série de minigames em japonês ensinando como trabalhar no McDonald's. Uma coisa curiosa é que o youtuber no início não conseguiu jogar a fita, já que ao ser inicializada, ela pedia uma senha para acessar o jogo. Então foi necessário um cara que manjava de programação acessar os arquivos hexadecimais do jogo para encontrar a senha nos dados do cartucho. Essa trabalheira toda para jogar esse jogo entre aspas. O Mr. Game Watch tem um modelo em Super Smash Bros. O Mr. Game Watch é um personagem em homenagem aos aparelhos Game Watch, lançados para Nintendo nos anos 80. Os gráficos eram apenas silhuetas pretas. Em Smash Bros. Tivemos o personagem Mr. Game Watch, homenageando os jogos desse aparelho, sendo ele um personagem silhueta preta em 2D no meio dos personagens 3D. Mas acontece que seu personagem, apesar de parecer 2D, ele possui um modelo 3D. Ele só parece ser 2D graças ao truque de ilusão de ótica.
Isso foi feito provavelmente para que o jogo entendesse melhor a interação dele com os outros personagens em 3D, já que senão eles usariam tecnologias totalmente diferentes para demarcar a hitbox dos personagens, o que poderia ocasionar alguns bugs. Por isso recorrem ao truque, que ficou tão bom que é imperceptível você notar que ele é um personagem 3D nos jogos. O Discun foi o mascote da Nintendo na época do Nintendinho, que só teve aparição no Japão, já que ele era mascote de um acessório que só foi lançado por lá. Esse acessório, no caso, permitiu ao aparelho rodar jogos em disquetes. No caso, se você é muito novo e não sabe o que é um disquete, era um pedaço de plástico que guardava arquivos de forma magnética, e ele foi descontinuado com a chegada do cartão SD e do pendrive. A história desse acessório é similar com a do 64DD, que só fez sucesso no Japão e foi descontinuado. Ike Player, e eu não sei se a pronúncia é essa. Foi um console feito em 2003, que era um controle que você ligava diretamente na TV, e rodava alguns jogos do Nintendo 64, sendo 14 no total lançados. E esse aparelho só foi lançado na China, com a intenção de burlar a lei que bania consoles chineses no território, que foi criada em 2002. Eu não sei sinceramente como o aparelho burlou a lei, mas acho que por ele ser um controle e não console, a lei acabou aceitando o aparelho. Mas eu não sei ao certo. O aparelho, por incrível que pareça, foi fabricado até 2016, ano que o PS4 e o Xbox One já tinham sido lançados. Kid Kirby foi um jogo cancelado do Kirby para o Super Nintendo. Ele seria produzido pela DMA Design, a empresa que futuramente se tornou a Rockstar North, famosa por fazer o GTA. O jogo seria lançado em 95 e teríamos uma versão criança do Kirby como protagonista, e ele tinha esse topete super estranho. Outros personagens também teriam sua versão criança, como o Rei Dedede, que nesse jogo era o Príncipe Dedede. Nunca foi confirmado oficialmente o motivo do jogo ter sido cancelado, mas teorizam que foi devido ao fato que o jogo usaria um mouse que foi lançado para o Nintendo 64, e seria primordial para a gameplay do jogo. Como o periférico não teve boas vendas e o ritmo da produção estava bem lento, optaram por cancelar o jogo. Super Mario 64 2. Era planejada uma continuação direta de Super Mario 64. Ela seria lançada para o Nintendo 64 DD. Várias coisas eram planejadas para essa continuação, como um novo mapa, Luigi jogável e multiplayer. Mas com o cancelamento de todos os planos envolvendo o 64 DD devido ao seu fracasso em vendas, qualquer ideia de uma continuação foi descartada. A continuação de Mario 64 acabou sendo Super Mario Sunshine, lançado para o Nintendo GameCube. Kirby Red Diamond. Foi um jogo fake de Kirby, que nunca existiu e supostamente seria lançado para o Game Boy Advance. Uma suposta cópia foi posta à venda no eBay em 2001, e a única coisa no anúncio era a descrição que o jogo não tinha sido lançado. Porém, a HAL Laboratory, que ainda hoje é responsável pelos jogos de Kirby, junto com a Nintendo, confirmaram que o jogo não existe, e nunca existiu. Foi só alguém que, de brincadeira, fez uma caixa em fita fake para enganar o povo, mas nunca nem mesmo existiu uma hack room do jogo. Foi tudo brincadeira. Dragon King, The Fight Game, foi um protótipo feito por Sakurai, o criador de Kirby e Smash Bros. Ele fazia um jogo de luta que criou o conceito que viria a ser o Super Smash Bros, com 4 personagens numa arena, vida como porcentagem ao invés de barras, e com o objetivo de derrubar o oponente para fora da arena. Durante os testes do jogo, em algum momento, decidiram que seria uma boa ideia adicionar personagens já consagrados da Nintendo como lutadores. E Dex mostrou ser ótima, e deu origem ao Super Smash Bros. Que temos hoje. Vídeos de Mario Kart, exclamação, interrogação. É um vídeo aqui no YouTube com o título exclamação, interrogação. Apenas isso. E é uma gameplay sem comentários da pista Rainbow Road de Mario Kart Wii. O vídeo não tem nada demais, mas o estranho é que por algum motivo inexplicável, o algoritmo do YouTube recomendou esse vídeo pra muita gente, fazendo ele pegar simplesmente 27 milhões de visualizações. E até hoje não se sabe exatamente por que isso aconteceu. Esse fenômeno de vídeos que começam a ser recomendados sem ter motivos aparentes já é bem popular, criando o conceito de checkpoints da internet, que são vídeos que mesmo que você não procure, em algum momento eles vão chegar a você. Um exemplo famoso disso é esse aqui mostrando a música do Donkey Kong, que os usuários alegam que o vídeo aparece esporadicamente para todos, mesmo que você não procure. E se você for nos comentários do vídeo, você vai ver pessoas relatando o momento atual de suas vidas, como se fosse um checkpoint. E quando o vídeo aparece novamente, elas entram nele para atualizar o comentário, realmente como se fosse um checkpoint. Mas até hoje não se sabe exatamente por que essas coisas acontecem. O algoritmo do YouTube é muito maluco. Catastrophe Crow. Catastrophe Crow é um ARG, um Alternate Reality Game, que, resumindo, é um tipo de jogo que inclui o jogador na história, misturando a realidade do jogo com o mundo real, geralmente focado em terror e entregando um mistério para o jogador resolver, sozinho ou em comunidade. Alguns possuem o jogo realmente, mas também possuem mistério que deve ser resolvido por fora do jogo. Já alguns nem possuem o jogo, como é o caso do Catastrophe Crow. Catastrophe Crow conta a história de um suposto jogo de Nintendo 64 que estava sendo feito e planejado para ser lançado em 1999, e supostamente foi cancelado devido a atrasos.
A história do jogo, supostamente, é uma narrativa do criador do jogo sobre o luto da morte de sua filha, relatando os eventos trágicos que aconteceram em toda a família. A temática do jogo, inclusive, teria sido inspirada em um suposto desenho que a filha do criador do jogo tinha feito antes de falecer, sendo esse desenho um corvo quase quebrada. Após o autor gastar 10 milhões no projeto, ele desapareceu em 2001 e o jogo nunca foi lançado. E o jogo estaria perdido até supostamente um youtuber chamado Adam Butcher ter comprado uma suposta cópia de desenvolvimento do jogo. Um detalhe que eu gostaria de citar sobre alguém comprar uma cópia de uma versão de desenvolvedor de um jogo não lançado é algo que aconteceu com um cara que eu sigo no Instagram, chamado Cake. Eu acompanho ele há um tempo porque ele tá numa jornada para completar sua coleção de todos os jogos já lançados de Nintendo GameCube. E ao comprar um GameCube de desenvolvedor para a sua coleção, junto com o aparelho veio uma cópia de um jogo que nunca tinha sido anunciado pelo público, chamada Pickles. Então essa parte da história de Catastrophe Crow é bem possível, ou esse cara do que achou Pickles tá inventando outro ARG. Enfim, voltando pra história. Esse usuário que supostamente conseguiu a fita, jogou ela em vídeo, então pessoas começaram a achar mensagens codificadas nas imagens do jogo, começando a achar pistas na internet e com o tempo se desenvolveu um mistério muito grande sobre os acontecimentos. Eu indico vocês verem o canal do Zedin, que tem um vídeo falando sobre esse ARG, que é muito bom, vai lá ver ele completo. Mas bem, obviamente o jogo nunca existiu de verdade. A gameplay mostrada é de um jogo feito no PC justamente para criar esse mistério. Existem algumas evidências que o jogo foi feito na engine Unity e roda nela. Eu inclusive desacredito muito que o Nintendo 64 conseguiria rodar esse jogo da forma que ele roda. Inclusive por isso que até hoje não temos a ROM disponibilizada do jogo, porque ela nunca existiu. Camada 6. Slamfest 99. Foi um evento feito pela Nintendo para divulgar o Smash Bros 64, onde foram colocadas pessoas para fazer um show de luta livre, vestindo as roupas dos personagens que estariam no jogo. Apesar do evento ter sido transmitido online, hoje em dia não temos nenhum vídeo do evento, apenas fotos sobraram, o que torna o Slamfest 99 uma lost media. Participaram do show lutadores fantasiados de Mario, Yoshi, Donkey Kong e Pikachu. As fantasias, inclusive, foram as mesmas que apareceram no famoso comercial de Smash Bros 64, que mostrava os personagens caindo na porrada. Acredito que é bem possível que tenham reaproveitado as mesmas fantasias para as duas ações. O Game Boy da Guerra do Golfo. Um soldado americano chamado Stephen Scoggins levou um Game Boy para a Guerra do Golfo, para poder se distrair nas horas vagas. O soldado estava em um local que foi bombardeado, e por sorte saiu sem ferimentos. Mas seu Game Boy durante o bombardeio acabou bem ferrado, todo queimado e derretido. Após retornar, o soldado entrou em contato com a Nintendo para saber se era possível consertar o aparelho, e enviou para eles o Game Boy. A Nintendo ficou surpresa ao ver que, apesar da carcaça estar totalmente destruída, a parte interna do aparelho ainda funcionava intacta. Os botões não funcionavam, então era impossível jogar nele, mas o aparelho ainda ligava e conseguia iniciar jogos. A Nintendo deu ao soldado um novo Game Boy e ficou com seu antigo, onde foi encaminhado para o Museu da Nintendo em Nova York, para contar a história incrível e demonstrar o quanto seus produtos eram resistentes. Isso ao ponto de terem sobrevivido a um bombardeio. O portátil ficou em exibição no museu por mais de 30 anos, estando ligado rodando Tetris. Mas recentemente a Nintendo optou por desligar o aparelho e tirar de exibição, finalmente dando descanso ao aparelho que também foi um soldado. A Nintendo roubou o Mario 64 da Argonaut. A Nintendo é acusada de ter roubado a ideia de Super Mario 64 de uma empresa chamada Argonaut, que fez um protótipo de um jogo do Yoshi para mostrar à Nintendo, esperando que eles dessem aprovação para eles produzirem o jogo. A empresa queria inovar, por isso fizeram o jogo inteiro em plataforma 3D, época que o 3D ainda estava começando a se arriscar. Por isso escolheram usar o Yoshi, já que duvidaram que a empresa liberaria o Mario para um projeto tão ambicioso. Shigeru Miyamoto, ao ser apresentado ao projeto, adorou ele, mas acabou recusando. Os criadores desse protótipo alegaram que o que foi mostrado para Miyamoto era muito parecido com o que resultou o Mario 64. Então basicamente a Nintendo recusou o projeto deles e fez um igual sem eles. De acordo com um cara que trabalhou no protótipo, Shigeru Miyamoto conversou com ele e disse que sentia muito por não ter feito o jogo junto, mas agradeceu por dar um norte a eles para Super Mario 64. Então sim, na minha visão o que a Nintendo fez foi uma mancada. No mínimo eles deveriam ter mantido a equipe do protótipo na mesma equipe de Super Mario 64. A Argonaut aproveitou suas ideias, trocou Yoshi por um simpático jacaré e lançou o Croc, que foi um sucesso na época, mas não conseguiu bater de frente com Mario 64. Lembrando que a Nintendo nunca se posicionou publicamente sobre o caso, e o único lado ouvido foi o da Argonaut. Mas se isso for verdade, realmente a Nintendo roubou a ideia que seria de Mario 64. A Yakuza foi responsável pelo sucesso da Nintendo.
Como eu falei no começo do iceberg, a Nintendo, antes de fazer videogames, se aventurou em várias áreas do mercado, e foi a principal fabricante de cartas de Hanafuda, fundada a empresa em 1889 para produzir as cartas. Hanafuda era o único jogo de carta que era liberado no Japão, que tinha leis bem severas perante ao jogo de azar. O segmento desses jogos, então, eram comandadas pela famosa organização Yakuza. E mesmo Hanafuda não sendo ilegal, era super mal visto pela sociedade. Por isso não eram muitas empresas que queriam se sujeitar a produzir essas cartas, que acabaram sendo compradas em massa pela Yakuza para seus negócios. Não existem evidências de ligações diretas entre a Nintendo e a Yakuza, mas como a organização foi a maior compradora de cartas de Hanafuda por tomarem contas do segmento, a Nintendo acabou realmente conseguindo bastante dinheiro, que deu condição da empresa crescer e ir evoluindo até a empresa que conhecemos hoje. Pokémon GO é uma ferramenta de vigilância da CIA. Teoria da conspiração que o jogo Pokémon GO foi criado pela CIA para supervisionar seus jogadores e obter dados deles, como a sua localização, caminhos que fazem e imagens da câmera de seu celular. Basicamente, tudo tem uma teoria da conspiração similar, e a maioria sem evidências. Mas bem, Instagram e Facebook mesmo roubam todos os seus dados e ninguém é da mínima. No caso de Pokémon GO, deve ter acontecido um alarde grande pelo fato que foi uma novidade ver a galera saindo na rua para jogar um jogo usando seu celular. E a galera mais leiga não costuma entender muito bem as novidades e faz alarde com elas. O roubo de Zelda Breath of the Wild na E3. O evento de games E3, que esse ano encerrou suas atividades, sempre foi famoso por ser um evento onde era disponível demos de jogos para a primeira vez ao público. Jogos esses que ainda não tinham sido lançados. Então muita gente ia no evento justamente para testar essas demos. Um jovem hacker de 17 anos esteve no evento e tentou fazer uma cópia do código do jogo enquanto ele rodava em um quiosque para a experimentação do público. Não vou entrar em detalhes porque são termos muito técnicos, mas ele descobriu uma forma de copiar o jogo com ele rodando diretamente do Wii U em exibição para seu computador. Ele teve alguns obstáculos no caminho, como o fato do Wii U não estar conectado à internet, o que fugiu um pouco dos seus planos, mas o hacker conseguiu realizar suas ações de forma tão discreta que não foi percebido por ninguém no local. E em teoria, ele conseguiu realizar o roubo voltando em um dia diferente do evento. Mas ele acabou roubando os arquivos errados durante a cópia. Mas em teoria, ele realmente conseguiu realizar a ação de roubar dados. Ele realmente conseguiu realizar toda a sua missão em modo stealth, e tudo isso foi confirmado por um hacker famoso chamado NWPlayer123, que tem certa credibilidade no meio. O que chama a atenção desse roubo é o fato que ele ocorreu durante o evento. Não foi tipo alguém nos corredores que desviou um DVD do jogo para o hacker. Ele realmente acessou o Wii U, que estava em um ambiente público na frente de todos. Bibis 1. Antigamente, conseguir jogos não era tão fácil quanto é hoje em dia com plataformas como a Steam. Então existia formas de você comprar o jogo via catálogo de revistas, e você recebeu o jogo via correio. Na lista de jogos de um desses serviços existia o jogo Bibis 1, mas nunca foi lançado nenhum jogo com esse nome. E o que esse jogo realmente era? Uma teoria é que esse jogo foi colocado na lista para pegar plágios, já que se algum outro catálogo aparecesse alegando vender esse jogo, ficaria claro que é uma mentira e o catálogo foi plagiado. Outra teoria é que inventaram um nome qualquer só para completar a lista. E a principal é que o nome do jogo é uma tradução mal feita do título de algum jogo japonês, sendo essa terceira a mais provável. Hoje a teoria com mais credibilidade é que esse título é uma tradução mal feita do jogo Hai Kyoshins, Baby Kyonshi no Amida Daibouken. E a teoria se deve pelo fato do jogo nunca ter sido lançado oficialmente fora do Japão, não recebendo um nome oficialmente em inglês. E a tradução em inglês da revista chega perto da tradução literal do título de japonês para inglês. Apesar de nunca termos tido uma confirmação que os dois jogos são o mesmo, foi lançada uma continuação de Bibis, levando em consideração que o primeiro jogo foi perdido e que não é uma versão do jogo japonês com nome gigante, desconsiderando ele, já que ele tem uma gameplay totalmente diferente. Mas bem, qualquer empresa poderia pegar um jogo que não existiu e lançar um jogo alegando que ele é sua continuação, não confirmando que de fato existia um jogo na época. Cada cópia de Mario 64 é personalizada. Existe uma teoria que toda cópia de Mario 64 é personalizada, explicando eventos relatados por jogadores que nunca aconteceu novamente por outros, como a aparição do Wario lá em cima, que só acontecia em algumas supostas fitas.
e também o quarto do Bowser, que a cada suposta aparição ele é diferente. Supostamente o cartucho teria uma inteligência artificial que geraria essas diferenças, e essa inteligência artificial criaria desde quartos novos no castelo, com pequenas diferenças no mapa, como em coloração do castelo e posicionamento de objetos. Não existem evidências e comprovações disso, e se você jogou o marrom ao invés de jogar o jogo no cartucho original, você supostamente não teria visto nenhuma anomalia. Inclusive, eu tenho uma lembrança bem grande de que quando joguei Mario 64 em 2000, no Nintendo 64 do meu irmão, eu lembrava fielmente que no primeiro mapa do jogo, esse pedaço aqui dele era bugado, com uma textura bugada como a que aparecia no trecho que eu citei de Catastrophe Crow, e sempre que eu chegava lá, o Mario morria com uma animação parecida dele estar se afundando na areia movediça. Eu tinha tanta essa lembrança que quando eu fui rejogar Mario 64 muitos anos depois em um emulador, eu estranhei quando cheguei nessa área e vi que ela estava normal. Eu nunca encontrei outro jogador relatando uma situação parecida no mesmo mapa. Então não existe provas que essa teoria é real, mas eu realmente tenho uma experiência com um cartucho antigo que até hoje não vi ninguém relatando de algo parecido. Gunpei Yokoi foi morto pela Yakuza. Existem teorias que Gunpei Yokoi, o criador do Game Boy, foi morto pela Yakuza a mando da Nintendo, já que após ele ter projetado o console da Nintendo que até hoje é considerado o maior fracasso da empresa, o Virtual Boy, Yokoi deixou a Nintendo e junto com a Bandai, projetou o WonderSwan. Aparelho portátil que, apesar de não ter feito sucesso aqui no ocidente, ele foi bastante elogiado pela crítica, apesar de ter vendido uma fração muito pequena em comparação ao seu concorrente, o Game Boy Color. A Nintendo supostamente teria ficado mordida com o criador do Game Boy ter criado um concorrente e então resolveu encomendar sua morte, criando uma cena que tudo teria parecido um acidente. Em 97, Yokoi sofreu um acidente de carro e ele não foi tão grave, mas após ele sair do veículo para verificar os danos, ele foi atropelado por um caminhão, falecendo com apenas 57 anos. Devido ao acidente ter acontecido de uma maneira estranha, e a Nintendo ter diversas especulações de ter envolvimento com a Yakuza, graças ao seu passado quando fabricava cartas de Hanafuda, muita gente especulou que a Nintendo encomendou sua morte por ele ter deixado a empresa. Mas tudo isso é teoria da conspiração e nada foi provado até hoje, e eu particularmente não acredito nessa teoria. O homem que pilotava o caminhão que atropelou ele era um idoso e estava no veículo com a sua esposa, e ele parou para prestar socorros. E se ele tivesse algum envolvimento com a Yakuza, eu acho que isso teria sido descoberto. Imagem de ataque terrorista em Mario Kart GP. Mario Kart GP foi uma versão de Mario Kart lançada para Fliperama, feita pela Namco, lançada em 2005. O jogo fez sucesso e era bastante divertido, assim como qualquer outro Mario Kart. Mas um fato chamou a atenção que nesse jogo foi quando conseguiram copiar a ROM dele para o PC, e assim conseguiram analisar os arquivos do jogo. Descobriram 3 imagens que estavam dentro do jogo, mas que não foram usadas em momento algum. Uma delas era essa sequência de cores, que provavelmente foi só um teste de cores. Essa que mostrava 2 mascotes de um evento que acontecia no Japão, e essa terceira que eu não vou mostrar infelizmente, que simplesmente é a foto de um ataque terrorista. A foto não é realmente pesada, e na verdade mostra uma criança que estava sendo mantida como refém na hora que ela foi resgatada. Apesar da foto não mostrar nada de pesado, é um registro de um momento bastante tenebroso de quando 1000 crianças foram mantidas como refém em uma escola. E pegou bastante mal ter encontrado essa foto nos arquivos do jogo. Até hoje não se tem uma explicação de como essa imagem foi parar lá, ou se ela tinha algum motivo para ter sido colocada. A sede da Nintendo quase levou uma bomba nuclear. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão sofreu 2 ataques de bomba nuclear vindo dos Estados Unidos, um em Nagasaki e o outro em Hiroshima. A cidade de Kyoto foi conquistada para ser alvo de uma das bombas, mas a ideia foi descartada. Acontece que em Kyoto é onde fica localizado a sede da Nintendo, e poderia provavelmente ter mudado o rumo da história da empresa caso o local fosse bombardeado na guerra. Eu não achei nenhuma prova que a sede da Nintendo estava em Kyoto durante a Segunda Guerra Mundial, mas levando em consideração que a atual é em Kyoto e a primeira também ficava na cidade, sendo fundada em 1889, é bem provável que apesar da Nintendo ter mudado de prédio durante os anos, todos eles foram em Kyoto, apesar dela hoje também possuir prédios em outras cidades. Então bem, posso dizer que é bem provável que o rumo da empresa teria sido totalmente diferente se a decisão de atacar em Kyoto fosse tomada. E esse foi o vídeo. Deu bastante trabalho, então espero que vocês tenham gostado. Então, peço que vocês deixem um like, por favor, e se inscrevam no canal. Acredite, esses vídeos estão dando muito trabalho pra fazer. Eu já tô com o roteiro já prontinho pra gravar o próximo. Mas é bem importante ver o crescimento do canal pra dar uma animada também, né? Porque é bem triste você fazer um vídeo bem trabalhado e não pegar engajamento. Mas enfim, é isso e até o próximo vídeo.